Oi, Boa Matheus, boa noite! noite. Assunto Tive que polêmico aproveitar, hoje. tive que ocupar um pouquinho da nossa live para falar. O pessoal estava muito alvoroçado. Não, de forma nenhuma. Eu sou um dos casos que já testei várias vezes E e não aí, deu você é a nada. prova do que a gente estava falando, então não é tudo isso que estão falando. Não, não. Eu, assim, eu queria avisar, conversar, dar uma boa noite para todo mundo. Eu tenho já diagnosticado a doença há 27 anos. E, assim, nesses 27 anos, eu já vi várias teorias aparecerem. Várias. Essa não é a primeira. E assim, quando eu estava lá, agora eu estou no Brasil faz 5 meses, mas quando essa teoria apareceu lá nos Estados Unidos, eu estava trocando de médico. E a primeira coisa que eu pedi para o meu médico foi: não, eu tenho isso? Ele começou a rir, né? Ele falou assim: eu já fiz esse exame em você. Não, você não tem. Ele falou assim: e outra, esse exame já tinha sido feito antes em você. Não, você não tem. Então, assim, é aquela coisa, não dá para saber. Como tinha outras teorias antigamente, que quem era do leste europeu tinha uma tendência maior a desenvolver esclerose múltipla. Que é meu caso, que o meu pai e minha mãe são. Mas daí quebra. Por quê? Porque eu fui criada no Brasil, que é debaixo do Trópico do Equador. Então, assim, não faz sentido. Então, assim, eu quebro todas as teorias, porque eu não me encaixo em nenhuma É, delas. Meus médicos, eles brincam comigo, eles falam que eu tenho muito mais chance de ter câncer do que ter esclerose múltipla, e eu tenho esclerose múltipla. Então, assim, essa não teoria dá do para saber. leste tem duas Assim, explicações. Uma é a genética, eles acham que pode ter um fundo genético. E a outra é a questão de uhum, sol, exposição solar e tal. uhum, Então já ouvi falar dessa também. Mas quando uma doença tem muita teoria, é porque nenhuma delas está certa. Isso a gente aprende na faculdade. Se uma doença tem muita explicação, exato, não, pode ser isso, pode ser exato. aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo, eu acho que é a vitamina tal, eu acho que é o sol, eu acho que é a obesidade, que é o tabagismo. Geralmente não tem nenhuma delas que está certa, talvez seja um pouquinho de cada, mas geralmente não tem nenhuma que seja perfeita. Era exatamente o meu médico, o meu último médico lá nos Estados Unidos, ele era um grande pesquisador. Até toda vez que saiu uma pesquisa dele, o pessoal aqui do Brasil mandava para mim, ninguém sabia que ele era meu médico, e era dele. E ele sempre falava a mesma coisa. A verdade é a seguinte: como não se sabe o que é esclerose múltipla, então assim, vai ter cura? Não, não vai ter cura tão cedo, porque a gente não sabe o que é. Porque o que causou em você não é o que causou no teu vizinho, que não é o que causou nos meus amigos, como eu tenho amigos militares que têm também. Então, assim, não dá para saber. O que eles estão trabalhando muito agora são em tratamentos, tá? Então, assim, são tratamentos que um deles que ele estava até, o meu Quem que médico é o até estava médico? fazendo parte, que eu estava esperando para Quem fazer que é o parte. médico? Oi, desculpa. Ele é o Dr. Michael Dimitrio. Ele é americano e canadense. Ele é da UC Irvine. E ele é um pesquisador muito, muito grande lá. Ele faz pesquisa em Toronto e E faz pesquisa na Califórnia. E qual além que de era ser o tratamento que você médico. falou que ele estava esperando entrar? Qual o Oi? tratamento que ele tava, qual pesquisa que ele ia fazer? Não, ele tá fazendo uma pesquisa agora de remilinização, tá? Só que o senhor sabe que demora. Então, assim, tava na fase 2, que ainda tem a parte do placebo, e eu não sou uma candidata para fazer uma pesquisa que esteja no placebo. Ele falou: olha, a hora que for para a fase que já não tem mais o placebo, você é uma candidata para ele. Mas estourou a pandemia e o dinheiro que estava indo para as pesquisas de esclerose múltipla foram todos para o Covid. Então deu uma parada Que em tudo. pena. Então, assim, eu estou esperando agora ver o que vai acontecer, se vai voltar, deve voltar talvez no ano que vem, mas aí volta da onde parou, que daí eu tenho que esperar avançar mais um pouco também, né? Para chegar, para poder um dia, mas daí tem que E estar onde é lá. que você morava lá? Que daí sim, não, eu morava na Califórnia, morei em Los Angeles um tempo. Daí de Los Angeles depois eu fui para uma cidade que é 45 minutos, que é Orange County, que é em Irvine, que é uma área bem interessante, uma área de pesquisas muito grandes na área neurológica. E tem muita parte de medicina alternativa, medicina natural.
Então, quando eu vejo esse monte de celebridade saindo, faz tudo as coisas naturais. Ok, faz. Porém, não para de tomar o seu remédio. Quer tomar o teu remédio e tomar um chá de sei lá o que, toma. Eu faço, não tem problema. Já tomei suco de salsão? Já tomei suco de salsão. Não com a promessa de curar a esclerose múltipla. Não, porque não cura. Tá? Eu não parei de tomar um remédio de jeito nenhum. Já troquei de remédio várias vezes. Até agora, o senhor mencionou, uma pessoa fez a pergunta, dá para voltar de um remédio forte para um remédio fraco? Dá. Foi feito isso comigo e o resultado não foi bom. Tá? Foi um resultado Como é que foi? Quais remédios que você já usou? Eu estava muito bem. Bom, eu usei o Betaferon por 18 anos. Maravilhosamente, assim, não tenho um A para falar dele. Assim, quando eu descobri a doença, eu tinha 17 anos. Eu era muito nova. Assim, na época, você falava esclerose múltipla, ninguém nem sabia o que era. Não tinha nem no SUS, na época não era nem SUS que chamava. Você estava aqui? Foi indo atrás, foi indo atrás até do governador na época Você do estava Mário aqui, estava em São Covas, Paulo. pedindo para ele. Estava em São Paulo, estava em São Paulo. Eu comecei a tomar e o médico... A única coisa que eu lembro dessa consulta, quando ele me disse o que eu tinha, eu era muito nova, era assim, olha, você vai ter que se alimentar mais saudável, mas eu sempre fui bem saudável. Você vai ter que se alimentar ainda mais saudável, você vai ter que fazer ainda mais exercício, que eu já fazia, e você vai ter que tomar injeção pro resto da vida, porque naquela época Era só injeção. que tinha. Não tinha perspectiva. Era só injeção, era só o Copaxone e o Betaferon, não tinha mais nada. Era o que tinha. Então, assim, tá, a enfermeira vai te explicar por um mês como toma injeção. Eu falei, um mês? Não. Na segunda vez eu falei, não, eu quero mais. Agora eu tomo sozinha, tchau, caramba, eu me viro. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu levava comigo a minha medicação, porque eu fui para passar 6 meses só, para estudar inglês. Nessas eu fiz faculdade, tive uma vida normal. Daí você vai falar, normal. Tive crise? Tive muita crise. Os meus primeiros anos de doença foram muito difíceis. Eu tinha uma crise atrás da outra. Porque como é que você vai explicar para uma menina de 17 anos, olha, 18, que eu tinha acabado de entrar na faculdade, você não pode sair, você tem que vir para casa mais tarde, você tem que dormir mais. Não dava, né? Você tem que aproveitar a vida. Eu estava na faculdade, eu queria trabalhar, eu já trabalhava de modelo antes. Então, assim, eu atropelava a vida. Eu queria fazer tudo. Queria fazer tudo, abraçava o mundo. Daí eu ficava doente, daí demorava 6 meses para voltar. Depois eu ficava 6 meses boa, depois eu ficava 6 meses ruim. Daí o meu médico, na época, me deu o pulso para tomar pulsoterapia mensal por 5 anos. Nossa! Para segurar, tomava todo mês. Para segurar a doença. Não inchou? Não engordou? Nada. Aí é uma outra coisa que todo mundo questiona. Como é que eu não engordei? E alguma coisa que eu tenho também, que quando eu cheguei nos Estados Unidos, os médicos questionaram, vem cá, a gente vai fazer uma pesquisa para saber o que você tem no corpo. Como começaram a falar que vai fazer pesquisa, eu falei, não, ninguém vai fazer pesquisa em nada aqui. Porque quem fuça muito acha que não é para achar. Daí, na época, lá, eu fiz parte de uma outra pesquisa com remédio chamado Actagel, que também é um remédio de cortisona, que eu era uma boa candidata. Só que eu, assim, normal. Fiquei 18 anos com vida normal. Eu corria 10 quilômetros todo dia. Trabalhava como jornalista, normal. Tive uma crise lá, que isso fazem 9 anos. Há 9 anos foi feita a primeira vez o plasmaferese em mim, que na época aqui no Brasil nem tinha ainda. Que o meu médico, na época, ele falou, olha, se você tivesse aqui no Brasil, eu não sei nem o que a gente ia fazer. Porque isso nem tinha aqui ainda. Como tem hoje em dia. Eu fiz o plasmaferese por 5 dias. E daí mudei. E como é que foi? Sabe, né?
Se eu Como me é que atrapalhava foi? nos votos. O pessoal pergunta muito essa questão de seguro lá. Como é que você conseguiu o seguro saúde, Taisabre, essas coisas? O Betaferon Então, pegava lá ou pegava aqui? aí tá. O betaferon eu pegava Mandava para aqui, lá? tá? Quando eu levava para lá, ou quando alguém ia, levava para mim. Quando eu mudei para o Taisabre, eu já estava lá com uma outra situação que eu já podia pegar lá mesmo. Então, assim, porque assim, se eu tivesse como estudante ou como. Daí não tem como. Não tem como. Você tem que passar. Porque assim, o que tem de bom lá é que o plano de saúde não pode negar quem tem doença pré-existente. Não só a esclerose múltipla, mas nenhuma, tá? Não pode ser negado. É mais barato? Não, não é mais barato, tá? Não necessariamente. Existem planos de saúde do governo? Existem, que são muito parecidas até com o nosso sistema de saúde aqui, que não vai cobrir todos os médicos possíveis e imaginários, mas ajuda. Você não vai ficar sem... A pessoa que está lá, que paga um plano de saúde, nem que seja o mais barato de todos, não vai ficar sem remédio. Não vai. Agora, é aquela história. Cada estado lá tem uma lei diferente. O que eu falo é de quem está na Califórnia. Eu já vi pessoas que moram em lugares mais afastados e tinham dificuldade, sim, de arrumar um médico especialista, que tinham dificuldade de arranjar um lugar para tomar medicação. Isso acontece lá também, tá? E assim, daí eu fui para o Taisabre. Tomei o Taisabre, maravilhoso. Eu saí do Taisabre é o hospital sem andar. natalizumab, para quem não sabe. É o Tisabre aqui, é o Taisabre, o natalizumab. Para o pessoal saber. Foi bom, então? Tá, obrigada, porque eu não vou saber. E eu saí do hospital sem andar. Eu não andava nada. Nada, nada, nada. Assim, em questão de 6 meses eu estava andando normal. Voltei. Estava andando normal, tranquilamente. A vida voltou normal, como eu tô tomando remédio. As primeiras vezes foram difíceis. A enfermeira colocou o remédio, saiu andando para almoçar, me largou lá. Eu tive alergia das primeiras vezes, de travar a garganta. As primeiras 2 vezes foram bem complicadas. Depois foi tranquilo, foi de boa, até que essa crise que eu tive há 9 anos atrás, pela primeira vez pegou a minha espinha, que por 18 anos eu tinha 20 pontos no cérebro e só isso. E não me afetava em absolutamente nada. E eu sabia que era isso, não mudava em nada e ficava nisso. Deixa eu fazer um Quando pegou, parênteses, porque volta e meia o pessoal pergunta assim, doutor, já claro, estou usando Betaferon há 5 anos e não aconteceu nada. Posso parar? Já estou usando tratamento há 10 anos e não aconteceu nada. Posso parar? É difícil parar o remédio, porque a gente sabe que a doença é uma doença crônica, que não vai embora, e você usou por 15, 20 anos de Betaferon e mesmo 18 anos, e 18. mesmo assim veio um surto gravíssimo, mesmo tratando, né? Perguntaram aqui também qual é o seu tipo da esclerose, se era remitente recorrente. Ainda é remitente recorrente. Que é uma coisa assim, que é outra coisa que os médicos ainda questionam. Depois de tanto tempo, ainda é remitente Quantos anos de recorrente. diagnóstico já? Que também Quantos anos de foi diagnóstico? 27. Fez 27 agora em final de novembro. Eu acho que eu já tenho isso há uns 30, tá? Sem ser diagnosticada. Mas diagnosticada 27. Até eu fiz agora aquele exame que todo mundo sempre pergunta das bandas, do líquor. Eu fiz ele agora, né? Que eu acabei de vir para o Brasil agora, então o doutor queria saber como é que estava a doença, se tinha avançado, se não tinha, se ainda era remitente recorrente, se não era. E pelo jeito ainda é. Nessa do Taisabre, começou a aumentar o O GCV, né? vírus, o JC vírus. E o vírus. E eu acho que, assim, nessa, o meu médico, ele me botou de novo não, porque eu nunca tinha usado. Ele me colocou no Por causa Copaxone do vírus alto. com a
Mas a ideia dele, que assim, não é todo mundo que concorda com ele, eu não sei o que eu faço, você deve entender muito melhor que eu nisso. Ele me colocou no Copaxone, que ele ia colocar junto com outro remédio, que chamava A imunoglobulina? A imunoglobulina IV. humana? Isso, isso. Só que o Não é convênio não muito comum. A aprovou. gente não costuma usar imunoglobulina para esclerose. É caríssimo, os convênios não aprovam e não faz parte dos protocolos. O convênio não aprovou, ele achou que eu não estava mal o suficiente para isso. Porque na época eu estava andando, né? Então, o convênio não aprovou. Nessas, eu fui trabalhar num dia muito que fez assim 45 graus. Eu tive um pseudo surto, que não foi nem um surto, na verdade, né? Que exacerbou. E daí eu parei de andar. Aos poucos eu fui pegando bengala. E daí nessa, hoje eu tô com andador. Eu, assim, aqui no Brasil eu não estou dirigindo, porque eu acho que o trânsito aqui em São Paulo é uma loucura. Mas até então eu estava dirigindo. Sou uma pessoa, assim, bem ativa. Então, assim, até uma pessoa conversou comigo ontem, falou assim, você anda igual zumbi? Eu falei, não ando igual zumbi, eu ando de andador. Ah, nossa, você anda de andador, você está muito mal. Eu falei, olha, não estou muito mal, não é assim. Eu prefiro, porque assim eu tenho a liberdade de ir e voltar justamente sem ter que andar querendo zumbi. Uhum. Só que Assim, você já teve lesões da né? espinha também. Aquela forte foi da espinha. Foi. Mas o engraçado é que eu voltei a andar. Eu fiquei normal. E depois, que não foi nenhuma crise que teve, foi pseudo-surtos que eu tive esse com calor. Depois, durante a pandemia, eu tive 2 pseudo-surtos também. E daí, isso me pôs no nadador. Mas, assim, eu continuo ativa, continuo fazendo exercício, continuo. Eu já E você acho está que eu vou voltar a aposentado hoje em andar. dia, não? Não. Não estou aposentada ainda. Eu estou no processo. A primeira vez que eu vim para cá, para o Brasil, que eu fui fazer o processo de aposentadoria, eu estava na Bengala. Eles não aceitaram. Eles não aceitaram o processo. E nos Estados Unidos, eles também não aceitaram que eu me Nossa. aposentasse. Porque lá acontece o seguinte, lá eles te dão muito mais facilidade para viver. Então, assim, você sair na rua e até com andador, com a cadeira de rodas, com uma bengala, é muito mais fácil. Você tem um ônibus especial para quem tem problema, você tem tudo isso. Então, assim, lá, assim, eu te dou tudo. Se você não tiver problema cognitivo, você pode trabalhar, se vira. Então, no meu caso, meu médico fez um exame cognitivo em mim lá, e o exame cognitivo falou, não, você não tem problema cognitivo nenhum. Então, assim, o que eu digo muito, eu leio muito. Eu leio muito. Então, assim, quando as pessoas falam assim, mas eu esqueço muito. Se eu não praticar, se eu parar de ler, pode ser que eu comece a dar uma E rateada. Mas eu me esforço demais. perguntaram aqui se você tem dores, se você faz fisioterapia. Uhum. Bom, eu não tenho dor, tá? Eu não tenho dor. Se eu falar assim, eu faço fisioterapia, sim. É engraçado falar de dor, porque de vez em quando eu falava com o meu médico americano, toda vez que eles tinham uma preocupação muito grande lá, que o que eles me diziam sempre era, quando passa de um certo tempo que você tem essa doença, a chance de você desenvolver uma segunda ou uma terceira é muito grande. Então, eles tinham muito medo que eu desenvolvesse fibromialgia ou alguma coisa relacionada. Então, toda hora ficava assim, você tem dor? Você tem dor? E eu brincava assim, eu tenho. Daí eles assim, Gisele, dor muscular de quem fez muito exercício não conta. Porque assim, eu ia para fisioterapia, então eu ficava às vezes 1 hora e meia fazendo exercício. Daí eu falava, tô morta, tá tudo doendo. Meu médico falou, não, Gisele, isso não conta. Isso não conta, isso não é a dor que eu tô precisando. Porque lá eles fazem um exame, aqui vocês devem ter também,
nos Dos nervos. choques? É um monte de choque. É. E eu nunca fui nem candidata para fazer isso. Nem tentaram. Então, agora, o cognitivo, eles toda hora me testavam, mas É que não, esse não, exame não dos peguei. choques, ele não serve muito para esclerose, ele vê mais outras doenças que afetam os nervos ou os músculos. Para esclerose não usa muito. Exato. Não, é que eles usavam para ver, na verdade, o que eles usam para esclerose é prever, como as pessoas começam a reclamar muito de dor, eles usam para ver se a pessoa não desenvolveu Isso. uma outra doença que esteja Uhum. causando a dor. Porque assim, eu não tenho dor nenhuma. Se eu falar que eu tenho dor, não. Agora, fisioterapia, eu digo, já fiz todos os tipos de fisioterapia possíveis e imaginárias. Já fiz para equilíbrio, para força, dentro da água, fora da água, com personal. Agora estou pegando com personal trainer, estou fazendo dentro da água. Então, assim, eu acho que assim, fisioterapia é fundamental. Fundamental. Que nem eu brinco sempre que, assim, da cintura para cima, tudo funciona normal. Da cintura para baixo, a minha perna é um pouco mais fraca. Quando eu ando, eu vejo assim, que eu era canhota. Hoje, meu lado esquerdo ficou um pouco mais fraco. Mas, quando eu faço a fisioterapia, os espasmos, por exemplo, eu consigo controlar melhor. Né? É muito mais fácil de controlar. Até semana passada, eu estava conversando até sobre a cannabis, né? Sobre isso. Aqui eu tô com muito problema, que aqui não tem uma coisa. Que lá eles pesquisam, tem laboratório. É uma coisa assim, um nível muito mais alto, infelizmente, que aqui. Eu tomava lá e não tomava mais relaxante muscular e não tinha mais espasmos. Porque o que eu tenho é a minha perna fica enrijecida. Fica muito dura. Então, às vezes, eu tenho que tomar um relaxante muscular para É isso. isso. Isso, às Isso é vezes, muito faz muito. importante. Vou falar sobre a cannabis, que essa é as melhores indicações da cannabis é isso. Quem for usar cannabis, quem quer usar cannabis, tem que usar sabendo que ela não substitui o remédio, ela não te protege contra novos surtos, não trata a sua esclerose, mas ela é excelente para ajudar em espasmos, rigidez, dor, fadiga. Ele ajuda muito nisso. Então, essa é a indicação perfeita de usar cannabis. Substitui o relaxante muscular, substitui o remédio da espasticidade.